Sentados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Sexta-feira Santa, meus queridos e queridas, volta o nosso olhar para a gloriosa cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Monte Calvário, onde somos chamados a entender o seu significado profundo para a nossa vida. Primeiro, nós temos a imagem da largura da cruz, para indicar que o amor de Deus é oferecido sem exceção para todos. Na cruz, Deus nos diz: amo você. Aí vem o comprimento da cruz. Nós podemos medir o comprimento de uma sala, a altura de uma pessoa, mas é impossível medir o tamanho do amor de Deus por nós. A seguir, nós temos a altura da cruz, que começa no céu e chega a nós, para nos atrair a Deus. E aqui entra justamente a nossa parte. Se nós queremos receber a força, o poder da cruz, se nós queremos receber aquilo que Jesus veio dar de melhor de si para nós, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que permitir que Ele entre com toda a liberdade, nós temos que deixar que Ele nos inunde com a sua presença, para que nós, junto com Ele, ali naquela cruz, nós possamos experimentar a morte que nos cura, nos liberta, para que nós com Ele possamos ressuscitar, possamos realmente começar a viver uma vida nova, diferente daquela, antes de a gente realmente encontrá-lo por obra do Espírito Santo. E finalmente, meus queridos, nós encontramos a profundidade do amor de Deus. Você pode cair no poço do pecado, você pode ser um assassino, um mentiroso, um viciado, você pode estar no vale escuro da solidão, da tristeza, da depressão, mas nada fará Deus deixar de amar você. Pelo contrário, mais ainda, Deus se inflamará do seu amor e o colocará à sua disposição. Por isso, pense na cruz, enxergue o sofrimento de Jesus, enxergue seu precioso sangue escorrendo para curar você, e aí realizando aquela profecia que nós ouvimos aí em Isaías, no capítulo 53, versículo 5, fomos curados pelas suas chagas. Por que permitir que as feridas da vida continuem em nossa vida? Por que permitir que o mal continue em nosso coração? Por que permitir que a derrota, o fracasso permaneçam ali, maiores do que a presença de Deus? Fomos curados pelo sangue precioso de Jesus. A morte dele não foi somente um fato do passado, a morte dele não foi um acidente de percurso, a morte dele fez jorrar sobre todos nós a bênção de Deus. Jesus foi flagelado com um chicote com pregos que rasgaram a sua carne.
uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, seus punhos e seus pés foram marcados por grandes pregos. Nossos pecados levaram Jesus para a cruz, nossa indiferença levaram Jesus para a cruz, a nossa falta de tempo levou Jesus para a cruz, a nossa recusa de viver como filhos e filhas de Deus, pela prática do amor, da verdade, do perdão, crucificaram Jesus. Nós ouvimos em Isaías 53:5, ele foi castigado por nossos crimes, ele foi castigado por aquilo que ainda não deixa a gente viver aquela plenitude da vitória dele sobre a morte, aquela plenitude que conta que quando Jesus ressuscitou, os soldados romanos viram como que um clarão, uma explosão, as cordas se rompendo naquele túmulo, a rocha saindo, e Jesus, vencedor da morte, saindo daquele túmulo, deixando vazio. É aí que está, meu querido e minha querida, o sentido de celebrar este tríduo pascal que começou ontem com a ceia do Senhor. Aí está o grande sentido. Ontem nós ouvimos que na antiga Páscoa, Deus havia mandado assinalar as portas com o sangue do Cordeiro. E hoje, meus queridos, nós aprendemos que o sangue do Cordeiro agora está assinalado em nossa boca, porque nós recebemos o fruto desta cruz e ressurreição através da Eucaristia, através do corpo e sangue de Jesus. Como, meus queridos, continuar nas trevas? Como continuar vivendo na escuridão? Como continuar vivendo como aqueles que não creem? Como continuar vivendo no fundo do poço, se o preço da nossa salvação foi altíssimo, foi a morte do próprio Filho de Deus? Nós não podemos ser covardes, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos imaginar que isto não é para nós. Cristo amou tanto você, tanto a mim, Cristo amou tanto a nós, que nem esperou a gente mudar, mas Ele simplesmente se entregou, para que a gente, olhando para a cruz, nós possamos nos unir à sua mãe, possamos nos unir à irmã de Nossa Senhora Maria, possamos nos unir a Maria Madalena, grande convertida, possamos nos unir ao discípulo amado aos pés da cruz, com os braços levantados, louvando ao Senhor, porque não existe mais trevas, não existe mais escuridão, não existe mais tristeza, não existe mais desânimos, não existe mais pessimismo, não existe mais escravidão das fraquezas e dos vícios para aquele que está em Jesus Cristo. Por isso, meu querido e minha querida, nós temos que entender que Jesus repete para nós a mesma palavra que foi dita a Judas, para fazer o último dramático convite à conversão. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo 50, no original, não na Bíblia Ave Maria, porque falta uma palavrinha na Bíblia Ave Maria que tem no original. Quando Jesus vê Judas Iscariotes, o traidor, ainda ali naquele momento, ele dá o último grito, o último chamado,
para ver se Judas despertava para a conversão. E diz aí Mateus 26:50, que a primeira palavra de Jesus foi dizer: amigo, amigo. Jesus estava dando uma última chance a Judas. Ele poderia ter se convertido, ele poderia ter se arrependido, quando Jesus diz: amigo. E quem fala isso para nós é o Papa Bento XVI, falando que foi este momento da decisão da vida de Judas, a favor ou contra Jesus Cristo. Mas o importante é a gente hoje entender, amigo, ele chama a cada um de nós, ele é amigo de todos, sem exceção. E por quê? Porque na igreja não podem existir pessoas que se julgam melhores do que os outros. Na igreja não podem existir preconceitos nem de nenhuma espécie, de raça, de cor, de religião, de cultura. A igreja deve ser o lugar aonde se reúnem todos aqueles que reconhecem: eu sou pecador, eu preciso da presença de Jesus, senão o pecado é que dominará a minha vida. Infelizmente, nem sempre nós somos capazes de perceber e assim experimentar a grandeza do amor curador, libertador de Jesus. Quando nós abrimos, meus queridos, o coração, nós somos transformados pelo poder de Deus. Esta é a certeza que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, quando o autor da carta aos Hebreus disse: aproximemo-nos. Hoje, você é convidado a se aproximar de Jesus, do jeito que você está. Não se imagine indigno, não se imagine alguém que Jesus vai desprezar, não. A única coisa que pode afastar Jesus é o orgulho negativo, a soberba, de imaginar que nós não precisamos dele. É a única coisa. Mas não existe realidade nenhuma, não existe pecado nenhum, não existe erro nenhum, não existe vício nenhum, não existe sentimento da emoção nenhuma que possa realmente impedir. Se nós soubermos nos aproximar dele, nada poderá impedir ele de agir em nossa vida. Por isso o autor da carta aos Hebreus aí no capítulo 4, versículo 16, ele diz: aproximemo-nos confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. Olha que beleza! A vida pode ter machucado você, você pode ter errado, as coisas talvez não tenham acontecido como você imaginava. Pare de ser vítima, torne-se realmente daqueles que são lavados pelo sangue de Jesus e portanto estão mortos para estas feridas, e torne-se aquele que ressuscitou realmente com Jesus Cristo, porque a luz dele habita em sua vida. E o autor da carta aos Hebreus termina dizendo: a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Qual é o auxílio que você está necessitando? Se levantar, restaurar a sua vida, a sua família. Qual é o auxílio que você está necessitando? Aproxime-se de Jesus. Se antes, somente assinalando uma porta, as casas foram protegidas, hoje muito mais, sendo assinalada a tua boca, quando você recebe, não simplesmente o sinal do sangue, mas você recebe Jesus por inteiro em você. Portanto, meu querido e minha querida, não desperdice este tesouro de graça que está à sua disposição, vivendo uma vida derrotada ou infeliz. Pelo contrário, testemunhe para o mundo
que você sofre como todo mundo, mas você sabe dar a razão da sua esperança, porque você colocou esta esperança, não nas coisas que passam do mundo, mas você colocou a sua esperança naquele que é eterno, que é maior do que tudo. Quando nós ficamos eternamente chorando, quando nós ficamos eternamente derrotados, quando nós somos pessoas sem esperança, quando nós somos pessoas que só reclamamos, na verdade ainda, não estamos testemunhando que deixamos esta luz entrar e iluminar a nossa vida. Hoje não pode ser um dia de tristeza, hoje não pode ser um dia de lamento, hoje tem que ser um dia de júbilo, hoje tem que ser um dia de realmente agradecer ao Deus Todo-Poderoso, porque em Jesus Cristo, nós recebemos pela sua morte na cruz, uma nova vida, e esta nova vida, que veio da sua paixão, morte e ressurreição, continua sendo renovada no altar, a cada Eucaristia, a cada missa. Esta é a beleza da nossa fé cristã, esta é a beleza do poder de Deus colocado à nossa disposição. Basta desejá-lo, basta acreditar, basta, volto a insistir, abrir o seu coração, e Ele agirá em sua vida. Amém. Feche os seus olhos durante alguns instantes, coloque-se na presença de Deus, e permita que Ele entre lá onde estão as trevas, a escuridão, os medos, inseguranças, erros, decepções, fracassos, dores, enfermidades. Lá onde está a frustração, sonhos não realizados. E creia e tome posse da palavra que foi profetizada em Isaías, e que Pedro, em uma das suas cartas, confirma que aconteceu na cruz. Pelas suas chagas, pelo seu sangue, nós fomos curados. Não continue doente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, no relacionamento com as pessoas, mas da cruz, do lado aberto de Jesus, está jorrando remédio para curar você. E nós vamos ficar de pé para podermos fazer a oração